Vocês estão animados? Eu acredito que depois de um louvor desse, está todo mundo animado, não é verdade? A gente já podia ir para casa, mas Deus tem mais. Amém? Deus, Ele tem uma porção para a gente essa noite. E eu creio num tempo onde nós vamos avançar e crescer, porque esse é o propósito de Deus para mim e para você. Um tempo onde nós vamos desfrutar das promessas de Deus. Desfrutar daquilo que o Senhor liberou como palavra para mim e para você. Eu creio que essa noite o Senhor nos reuniu aqui para nos dar uma palavra para a gente ser constantes, ser perseverantes naquilo que o Senhor já falou para mim e para você. Sabe, muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, e eu falo de uma palavra específica, e muitas vezes vai passando o tempo e a gente já não está naquela perseverança do início. A gente já não está naquela animação do início. A gente até pensa que o Senhor esqueceu aquilo que Ele falou. Mas sabe que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir? Nós só precisamos ser perseverantes. Perseverantes para desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Abre em Hebreus, capítulo 6. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom e fiel. Hebreus 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Sabe que nós precisamos ser perseverantes para herdar as promessas que Deus tem para mim e para você. Sabe que perseverar é não desistir, é não voltar atrás, é esperar mais um pouquinho. Nós vivemos hoje num mundo tão corrido que a gente acaba entrando nesse ritmo do mundo, do fast food, de tudo muito rápido. Não é verdade? O mundo está tão corrido, tudo é muito rápido. A gente às vezes vai comprar um lanche, se demora um pouquinho, a gente já fica estressado porque demorou. Porque a gente está numa agitação e a gente quer as coisas que aconteçam muito rápido. Mas sabe que existe um tempo certo e Deus tem um tempo certo para todas as coisas? Nós só precisamos ser perseverantes para que a gente venha herdar as promessas de Deus. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ou seja, aquilo que Deus liberou para mim e para você está de pé. Vai acontecer. Mas requer de mim e de você uma posição de fé e perseverança para que nós venhamos a desfrutar as promessas. Porque o tempo de Deus não é o nosso. O nosso tempo ele é cronológico, de Deus ele é kairos. Deus ele é atemporal. Nós só precisamos nos manter firmes na palavra, firmes com aquilo que o Senhor falou para mim e para você e perseverar para que nós venhamos a desfrutar. E eu estava meditando sobre essa palavra, sobre aquilo que o Senhor tinha, e o Senhor começou a me ministrar algumas coisas. Sabe que o diabo ele tem roubado o ânimo e a esperança de muita gente. O Senhor ministrou isso para mim. O diabo ele tem roubado o seu ânimo e a sua esperança. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está esperando por algo, a gente está crendo, a gente está confessando, e muitas vezes vai passando o tempo e a gente já não está mais tão animado, porque a gente não vê aquilo acontecer e a gente até pensa que Deus esqueceu. A gente faz a nossa parte de orar, de declarar, e tem áreas da nossa vida que as coisas fluem assim, não é verdade? Mas tem áreas que parece que o negócio não anda. Acontece com você ou só comigo? Parece que o Satanás botou o pé ali, empacou o negócio e não passa dali. Não é assim? Ou só acontece comigo? E tem áreas que parece que o negócio travou. E muitas vezes a gente
começa a olhar o natural, começa a olhar a situação, tira os olhos da palavra e a gente começa a desanimar, a gente começa a perder a esperança. Sabe por quê? Esperança é uma expectativa de algo bom que vai acontecer na minha e na sua vida. E quando a gente perde a esperança, a gente fica desesperançado. Ou seja, a gente não tem mais esperança que algo bom vai acontecer. A gente fica desanimado e a gente não tem expectativa de que algo bom vai acontecer. De que aquela palavra que o Senhor liberou para mim e para você vai acontecer. Mas hoje à noite o Senhor ele nos reuniu aqui para que a gente saia daqui avivado. Para que a gente saia daqui animado. Para que a gente olhe para a palavra e a palavra ela nos levante e nos anime. A palavra ela nos coloque no prumo. Para que a gente possa perseverar até o fim. Porque se a gente perseverar até o fim, a gente vai herdar as promessas. Mas se a gente desanimar, se a gente perder a esperança, se a gente ficar estagnado, a gente não vai herdar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. E eu creio que essa noite o Senhor vai nos despertar para viver essa vida perseverantes. Porque, vai lá em Hebreus 10. Aleluia, anda só um pouquinho. Hebreus 10, 35. É uma passagem bem conhecida nossa. Nós somos o povo da fé, então esses versículos a gente conhece bem, não é verdade? E a gente precisa viver eles. Em Hebreus 10, 35, fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Sabe que nós somos o povo da fé? O que agrada ao Senhor é fé. A Bíblia fala que o justo, ele viverá por fé. E sabe, Deus ele não nos pede nada sem nos capacitar para viver assim. A Bíblia fala que o Senhor ele já derramou uma medida de fé para mim e para você. Ou seja, a gente não tem desculpa para não viver uma vida de fé. Nós já temos essa fé que já foi depositada em nós. E essa fé, ela cresce quando a gente se expõe e ouve a palavra. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sabe que Deus, ele não se agrada daqueles que retrocedem. Porque o plano de Deus para mim e para você é crescimento. Deus, ele não nos quer parado. Deus, ele não nos quer estagnado, mas Deus nos quer crescendo. Eu vou ler essa mesma passagem numa outra versão aqui. Nova versão, na tradução na linguagem de hoje. Fala assim: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Sabe que nós somos esse povo que avança? Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que param. Mas a gente vai avançar, a gente vai crescer. Eu costumo falar que a Bíblia fala que existe uma carreira proposta para mim e para você. E essa carreira nós precisamos correr com perseverança. E sabe que o pódio da fé ele é bem grande. O pódio da fé dá para mim e para você. E o Senhor fez um pódio da fé bem grande para que a gente possa correr essa carreira da fé e chegar lá onde o Senhor colocou como destino final para mim e para você. Mas o que vai fazer a gente correr essa carreira é sermos perseverantes. É não nos atentarmos nas circunstâncias, na situação, mas nos atentarmos àquilo que a palavra diz para mim e para você. Eu fui ministrar esses dias e
o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu estava estudando sobre isso, da palavra de hoje, e eu lembrei disso. O Senhor, Ele falou comigo a respeito de espelho. Foi um culto para mulheres, então a gente gosta de um espelho, não é? Mulher gosta de um espelho, não é verdade? A gente gosta de se olhar no espelho, e o espelho é bênção, porque a gente se olha, a gente se ajeita, se ajusta, né? O que precisa ser ajustado na nossa vida. O espelho ele tem essa finalidade. Mas a Bíblia fala também lá em Tiago 1:22, vai lá. Aleluia. Cadê Tiago? Tiago 1:22. Hebreus, depois de Hebreus. Aqui. Tiago 1:22 fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. A Bíblia aqui ela se refere à palavra de Deus como um espelho. E o Senhor ele começou a ministrar sobre isso. Existe o espelho da palavra, que nós precisamos nos expor a ela, e essa palavra, Jesus ele fala que a palavra dele é espírito e vida. Essa palavra ela é viva e eficaz. Uma vez que a gente se expõe a esse espelho ele mostra para a gente como nós estamos, mostra o que a gente precisa ser ajustado, mas mostra também como o Senhor ele quer que a gente esteja. Porque essa palavra ela é poderosa. Quando a gente se expõe a ela, o Senhor ele fala assim: ó, minha filha, precisa ajustar isso, precisa melhorar isso. Não é verdade? Quando a gente se expõe a esse espelho, ele ministra na nossa vida coisas que precisam ser ajustadas na nossa vida. Mas ele mostra também como nós devemos estar. E sabe que existem 3 tipos de espelho na nossa vida. Existe o espelho da palavra, existe aquele espelho que nós nos olhamos e nos vemos. Não é assim? E existe aquele espelho de coisas que pessoas falam a nosso respeito. E sabe, amados, hoje à noite o Senhor ele quer nos chamar para olharmos para a palavra. Para tirar o olho daquilo que nós estamos vendo, ou seja, daquilo que é natural, daquilo que os relatórios dizem a nosso respeito, daquilo que a circunstância bateu a nossa porta e está falando. Mas o Senhor ele está nos chamando para olhar para a palavra. Para olhar as promessas que Deus tem para mim e para você. Para olhar o que a palavra diz ao meu e ao teu respeito. O que nós somos em Cristo, o que nós podemos, o que nós temos nele. Sabe que isso vai fazer toda a diferença se nós olharmos para a palavra. Essa palavra, ela nos alimenta, essa palavra, ela nos fortalece. E essa palavra, ela nos coloca em movimento. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é viva. Eu sempre costumo falar. Você já viu algo vivo parado? Algo vivo tem movimento. Essa palavra ela é viva e nós precisamos deixar com que essa palavra ela nos movimente. Que essa palavra ela nos coloque naquilo que o Senhor tem para mim e para você. E olharmos para o espelho certo vai fazer toda a diferença. Olharmos para aquilo que a palavra diz ao meu e ao teu respeito vai fazer toda a diferença. Sabe, se eu não olhasse para a palavra, eu não estaria aqui ministrando. Porque o que a minha mente diz, o que a minha alma diz é que eu sou tímida, que eu não consigo. Mas eu desconsidero o que esse espelho fala e eu considero o que a palavra diz ao meu respeito, que o Senhor não me deu espírito de timidez, mas de ousadia. E aí eu me coloco e me vejo como o Senhor me vê e eu faço aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque eu estou aqui porque Ele me chamou para fazer isso, é algo que Ele confiou a mim. Sabe que existem dons na tua vida, existem talentos, e muitas vezes a gente não está se vendo como Deus nos vê. E aí a gente não faz aquilo que nós fomos chamados para fazer, porque a gente está olhando para o espelho errado. E a gente precisa olhar para o espelho certo. A gente precisa olhar para o que a palavra diz a nosso respeito. Isso vai fazer toda a diferença. Vai lá em Números. Em Números 13. Aleluia. É uma história bem conhecida.
Números 13, 25. Essa história aqui, ela relata os 12 homens que foram enviados para espiar a terra em Canaã. E aqui no versículo 25, esses 12 homens, eles voltam e falam assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ela tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Sabe que aqueles 12 homens, eles foram enviados ali para espiar a terra. E 2 daqueles homens, eles olharam para o espelho correto. 2 daqueles homens olharam para o que a palavra foi liberada para ele, para aquilo que o Senhor falou para eles. Aqueles homens, eles voltaram com um relatório diferente dos 10. Os 10, a gente leu aqui, que fala assim, que aqueles descendentes lá, eles eram gigantes aos próprios olhos, ou seja, era algo que eles estavam vendo. Eles estavam olhando para o espelho natural, para o que o relatório natural falava. Eles eram gigantes mesmo, eles eram grandes. Mas existiam 2 homens perseverantes, cheios de fé, que criam naquilo que a palavra que Deus liberou para eles. E eles viram que a terra manava leite e mel, que a terra era uma terra frutífera, que a terra eles iam prosperar naquele lugar. E o relatório deles era diferente dos outros, porque os olhos dele estavam na palavra, estavam naquilo que o Senhor liberou. Não estava no natural, não estava naquilo que eles estavam vendo, sentindo, mas eles eram homens de fé, e eles criam naquilo que Deus liberou para eles. E ele fala: eia! E cala, porque a fé, ela tem uma voz. O espírito da fé, ele crê e fala. 2 Coríntios 4,13, o espírito da fé, ele crê e fala. Ou seja, tem uma voz, existe algo que nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Sabe, muitas vezes a circunstância, ela está batendo a sua porta, ela está falando. Sabe que nós precisamos agir como esses homens? Eia! Você precisa calar as circunstâncias, você precisa falar a palavra, você precisa declarar, você precisa ser perseverante. Sabe, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Uma atitude de fé. Uma atitude, amados, com expectativa, com esperança. Esperança é a expectativa de que tem algo bom para acontecer. Não deixa o diabo roubar o teu ânimo, não deixa o diabo roubar a tua esperança. Ei, tem algo bom para acontecer. Você serve a um Deus bom. Você serve a um Deus poderoso. Um Deus que muda e transforma qualquer situação. Situação pode estar acochando, aquela pressão. Ei, tem um Deus, tem algo bom vindo por aí. Aleluia, tem algo bom vindo por aí. Só espera mais um pouco. Só espera mais um pouco. Continua perseverante, vai acontecer. Vai agora em Josué. Josué 14, para você ver, algo poderoso. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Josué 14, 6.
Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Sabe que a palavra que Deus liberou para você, a visão que você tem, está aqui, ó, no teu espírito. Não está aqui, nem está aqui. Ele fala que eu relatei como sentia no coração. Sabe que nós precisamos ser movidos por aquilo que nós sentimos aqui. Não o que nós vemos, não o que nós pensamos, mas o que está dentro de você, aquela visão, aquela palavra que Deus liberou para você. É nela que você vai se mover. É aqui dentro. E isso testifica com o que o Senhor falou. Não é aqui nem aqui. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei. Em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes. Em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe o que é isso, amados? Fé. Sabe o que é isso? É um homem crendo naquilo que o Senhor liberou, independente da situação, ele estava crendo. Ele estava perseverante. Aquele que falou, ele é fiel. Aquele que falou, vai fazer. Aquele que falou, cumpre, independente do tempo. Passaram-se quantos anos aqui? E ele continua crendo, ele continuava declarando. Sabe o que aconteceu? Ele possuiu, ele herdou aquilo que o Senhor falou que ele herdaria. Sabe, amados, na minha e na sua vida não é diferente. O Senhor, ele está nos chamando essa noite para olhar para o espelho certo. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para a situação, mas olhar para o espelho certo, o espelho da palavra. Aquilo que o Senhor falou para mim e para você vai acontecer. Aleluia. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Ei, deixa eu te dizer, aquilo que o Senhor falou para você vai acontecer. Você só precisa esperar mais um pouquinho. Persevera, espera mais um pouquinho. Sabe que perseverança é você fazer sempre e não desistir. Todos os dias quem estuda tem que ir para a escola, não é? Você tem que ser perseverante todo dia ir para a escola. Todo dia você tem que perseverar e ir para a faculdade, não é verdade? Todo dia você tem que perseverar, você tem que orar, você tem que declarar. Até quando? Até que? Perseverar é você fazer todo dia, você não desistir, você continuar crendo, você continuar orando, você continuar declarando, até que aconteça. E sabe, olhar para o espelho certo vai te manter perseverante. Olhar para o espelho certo vai te manter animado. Sabe, amados, porque viver pela fé, a Bíblia fala que o justo ele viverá pela fé. Não pelo que nós vemos, não pelo que nós sentimos, mas por fé. E sabe, quando a gente não vive em fé, a gente não vive uma vida que agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus é fé. É nos movermos em fé. Sabe que para o mundo isso é loucura, mas para mim e para você é poder real. É você estar numa pressão de torar, mas você está alegre. Numa pressão de torar, você está animado. Numa pressão de torar, você continua crendo, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Aquele que falou, ele cumpre, independente daquilo que você está vendo, independente daquilo que você está sentindo, Deus, ele é fiel para cumprir. Deus, ele é fiel para cumprir.
Sabe, existem vários relatos na Bíblia de homens de fé. E existe um que é bem poderoso e é bem conhecido, que é a história de Abraão. Vai lá em Gênesis 12. E Abraão foi um homem que perseverou. E ele desfrutou da promessa. Aleluia. Aqui em Gênesis 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Aqui o nome de Abraão ainda era Abraão. O Senhor ele ainda não tinha mudado o nome dele. Quando fez a aliança, o Senhor passou o nome de Abraão para Abraão, que quer dizer pai de nações. E aqui o Senhor fala assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Sabe, o Senhor ele deu um comando para Abraão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te enviarei. E aqui, em Gênesis 15, anda só um pouquinho. O título dessa passagem fala assim, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Sabe, Deus ele havia dado uma palavra para Abraão. E ele estava olhando para o natural. Que ele começa aqui a relatar, Senhor, eu vou ter um descendente? Como é que eu vou gerar um filho naturalmente falando? A minha mulher já está na menopausa, como é que vai ser isso? Então vai ser do meu servo Eliezer? Ele estava olhando para o espelho errado. Ele estava olhando para o que o natural falava, porque o que as circunstâncias falavam para ele. E aí imediatamente o Senhor respondeu a ele, Abraão, o filho que eu vou te dar vai ser gerado de você. Olha, para de olhar para o natural, para de olhar aquilo que você está vendo e começa a olhar para a palavra que eu liberei para você. Sai aí da tua tenda, sai aí de onde você está, olha para o céu, você consegue contar? Não, assim vai ser a tua descendência. Ou seja, olha para o espelho certo, Abraão, que você vai desfrutar daquilo que eu tenho para você. Para de olhar para o que o natural fala, para de olhar para o que você está vendo, mas começa a crer naquilo que eu falei para você, na palavra que eu liberei. O seu herdeiro vai ser gerado de você mesmo. E aqui a Bíblia fala assim, no versículo 5, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vai lá em Romanos. Aleluia. Sabe, o Senhor, essa noite, Ele está nos chamando para olhar para o espelho certo. Não para o que o natural diz, mas olhar para aquilo que o Senhor falou, para mim e para você. Aleluia. Romanos 4, versículo 18. Fala assim, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Sabe, existia um espelho natural para Abraão, que falava que ele já era de idade, que a mulher dele já não podia gerar mais. Existia um relatório, e a fé ela não nega os fatos.
Existia um relatório, mas Abraão agarrou aquilo que o Senhor falou para ele, a palavra que o Senhor liberou para ele. Independente daquilo que ele estava vendo, ele começou a olhar para o espelho certo. E a Bíblia fala que ele estava plenamente convicto. Ou seja, dentro dele, ele cria naquilo que o Senhor falou para ele. Dentro dele, ele cria que algo ia acontecer. Aquela palavra que o Senhor falou para ele, ele ia desfrutar daquela promessa. Sabe, amados, a Bíblia nos estudiosos falam que levou exatamente 25 anos até o cumprimento dessa palavra, aproximadamente. Ou seja, Abraão precisou perseverar 25 anos até desfrutar da promessa. E muitas vezes nós estamos passando alguns anos e a gente já não está mais tão perseverante. A gente já não está mais tão convicto daquilo que o Senhor falou. A gente já acha que o Senhor já esqueceu aquilo que Ele falou. Porque já se passaram muito tempo. Mas deixa eu te dizer, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Olha, fixa os teus olhos na palavra, fixa os teus olhos no espelho correto, naquilo que a palavra diz ao teu respeito. Continua crendo, continua declarando, continua falando. Amados, que vai acontecer. Espera só mais um pouquinho, porque vai acontecer. O seu Deus, Ele é fiel. O seu Deus, Ele fala e cumpre. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Sabe, nós temos um Pai que cuida de nós temos um Pai que trabalha por nós. Lá em Isaías 64, eu amo esse versículo, é difícil eu ministrar e não falar ele, que fala que desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu de um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você espera no Senhor? Amados, Ele está trabalhando. Nós só precisamos perseverar. Não deixa o diabo roubar a tua esperança, não deixa o diabo roubar o teu ânimo, mas se posiciona em fé. Se posiciona olhando para o espelho correto, o espelho da palavra. O que a palavra diz ao teu respeito. O que você pode em Deus, o que você tem em Deus. E viver essa vida de fé, essa vida louca da fé. Porque muitas vezes é loucura mesmo. Você vê muitas vezes a pessoa numa situação, mas ele sabe que aquele que fez a promessa é fiel. Ele sabe que ali é uma passagem, que ele está passando por algumas provações, mas é uma passagem, é um ciclo que tem início e tem fim. Mas só precisamos perseverar. E se olharmos para o espelho certo, a gente vai perseverar. A gente vai ser como Josué e Calebe, a gente vai calar a voz da incredulidade, a gente vai calar a voz da situação, das circunstâncias, mas a gente vai falar o que a palavra diz ao nosso respeito. Sabe, nós estamos ainda no início do ano, a gente está no mês de março. O ano está correndo, os dias estão passando muito rápido. Mas deixa eu te dizer, se posicione em Deus. Aquilo que o Senhor falou para você em 2023, creia que vai acontecer. Não perca a esperança, algo bom está por vir. Algo bom vai acontecer. Só espera mais um pouco, só persevera, só continua crendo, continua declarando. Independente de, continua declarando. Sabe, muitas vezes, nem todo dia a gente acorda animado, não é verdade? Mas quando a gente se posiciona em Deus, o Senhor, Ele nos anima. Eu desfruto disso, eu acredito que você também. Tem dia que a gente acorda, a gente não está muito animado, não. A gente só quer ficar ali na cama. A cama parece que tem um imã chamando a gente assim, para voltar para ela. Mas aí a gente precisa levantar. E a gente se levanta em fé. E muitas vezes a gente está passando por situações mesmo, circunstâncias que batem, sopram com toda força. Mas, amados, a gente se posiciona em Deus. A gente tem a quem recorrer. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente nesses dias. A Bíblia fala que Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Então, nesses dias que a gente acorda mesmo atribulada, nesse dia que a gente acorda não tão animada, existe um socorro em Deus para mim e para você. Nós só precisamos recorrer a Ele. Nós só precisamos nos posicionar em fé, nos levantar em fé e recorrer àquele que muda, àquele que transforma o ambiente. E quando a gente se posiciona em fé, a gente vê o poder de Deus em operação na nossa vida. A gente vê o Senhor, Ele nos fortalecendo, como a própria palavra fala, quando a gente pensa que é fraca, aí é que sou forte. Sabe por quê? Porque não é nossa força, não.
mas é o Senhor em nós. É o Senhor nos fortalecendo. Por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos anima, é Ele que nos levanta. É Ele que nos coloca naquilo que Ele tem para nós. E eu creio que nessa noite, o Senhor Ele está nos conduzindo para sermos perseverantes. Assim como o Senhor ministrou para mim, que muitos, que eu estava inclusa nisso. Que o diabo ele estava roubando o ânimo e a esperança de muita gente. E eu estava nesse bolo. Ou seja, expectativa de que algo bom vai acontecer. Muitas vezes a gente está olhando só o natural, só a situação, só as circunstâncias. E a gente esquece aquilo que o Senhor falou para nós. A gente esquece das palavras que Ele liberou para mim e para você. Porque a gente está ali com os olhos só naquela situação. A gente está com os olhos só nas circunstâncias. Sabe, eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Muitas vezes a gente está passando por uma provação, a gente só pensa naquilo. A gente nem faz esforço para pensar naquilo, a gente pensa naquilo o tempo todo. Sabe, se a gente se posicionar e começar a pensar na palavra como a gente pensa nas circunstâncias, amados, a coisa muda. Se a gente trocar esse pensamento pela palavra, pelo que a palavra diz ao nosso respeito, a coisa muda. E isso vai fazer com que a gente seja perseverante, para que a gente possa herdar as promessas. Porque a gente leu lá em Hebreus, aqueles que perseveraram até o fim, eles herdarão as promessas. Então eu creio num tempo onde a gente vai se levantar e para olhar no espelho certo. Para viver essa vida de fé mesmo, não olhando para o espelho natural, não olhando para aquilo que a circunstância diz, mas olhando para o que a palavra diz. Sabendo que você tem um Deus, a Bíblia fala lá em Efésios 3:20, que Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Esse versículo é poderoso demais. O nosso Deus, Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, através do poder que opera em nós. Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus poderoso. Aleluia. Você tem um Deus poderoso. Eu queria chamar o louvor. Aleluia. Aleluia. Aquela música que tocou antes da última. Não. Então faz segunda, eu acho. Isso. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Sabe que tem uma frasezinha que quando eu estava estudando agora de tarde, eu estava anotando algumas coisas, e ela subiu ao meu coração. Sabe que tem algo bom vindo? Tem algo bom vindo. Tem algo bom que vai se manifestar na minha e na sua vida. Tem algo bom vindo. Tem algo bom vindo. Só espera mais um pouco. Só persevera mais um pouco. Só continua crendo, orando, declarando, falando mais um pouco. Ei, tem algo bom vindo. Tem algo bom vindo. Só espera mais um pouco, é só mais um pouco. É só mais um pouco. Não desanima, não perde a esperança, é só mais um pouco. Tem algo bom vindo. Aleluia! Oh, tem algo bom vindo. Tem algo bom vindo. Oh, aleluia! Tem algo bom vindo. Se alegra no Senhor, se anima. Tem algo bom vindo. Eu vou falar bem muito isso para ficar bem forte em você. Tem algo bom vindo. Oh, aleluia. Tem algo bom vindo. Oh, aleluia. Sabe que o povo da fé se alegra antes. Porque se você se alegrar quando você recebeu, isso não é fé, não. O mundo vive assim. Quando tem, tá alegre. Quando não tem, tá triste. Mas eu e você somos da fé. E eu falei que tem algo bom vindo. E aí você vai celebrar.
Você vai se alegrar, você vai dançar, você vai pular, você vai correr, porque tem algo bom vindo. Oh, aleluia! Tudo é possível.
Aleluia. Aleluia. Sabe que tem algo bom vindo. Saia daqui hoje com essa convicção. Tem algo bom vindo. Só espera mais um pouco. Só persevera mais um pouco. Tem algo bom vindo que vai se manifestar na minha e na sua vida. Aleluia. Existe alguém aqui essa noite que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador? E essa é a sua noite. Senhor, Ele te trouxe aqui. Existe alguém aqui? Levanta sua mão. Todos os filhos? Aleluia. Existe alguém aqui essa noite que ainda não foi batizado? Com evidência de falar em outras línguas, você está aqui nesse lugar, está disponível para você. Existe alguém aqui que gostaria de receber esse revestimento de poder? Todos cheios. Existe alguém aqui que entrou? Eu acredito que depois dessa unção poderosa, eu acredito que você já recebeu a sua cura, mas existe alguém aqui que entrou com alguma enfermidade e gostaria de oração por cura? Existe uma unção poderosa nesse lugar. O Deus que cura está aqui. Existe alguém aqui? Todos curados, todos sarados, todos filhos, todos cheios. Aleluia. Essa é a igreja do Senhor, amém? É a igreja triunfante, a igreja poderosa, a igreja que avança. Nós somos esses que avançam. E não esquece dessa palavra. Tem algo bom vindo. Aleluia. Aleluia.